Alright, guys, hello! Então, gente, essa videoaula é para aqueles que perderam a aula do Zoom ou, por algum motivo não puderam estar em aula ou, precisa dar uma relembrada sobre o que a gente falou, né? Porque sei lá, né? Vai que a gente esquece. Mas assim, guys, a gente na aula do Zoom nós falamos sobre as estações do ano. Na verdade, a gente falou sobre o módulo 5, né? O que vai cair no módulo 5? Temos the seasons, né? Que são as estações do ano. E aí, obviamente, não tem como falar sobre estações do ano sem falar sobre os meses e os dias da semana. E, juntamente com isso, o que diferencia um dia, uma estação da outra? A temperatura. Então, a gente vai falar sobre hot, cold, windy, o céu, as flores, e esse vai ser o vocabulário de vocês. Foi uma aula com muita dica, na verdade, como memorizar, né? Foi uma aula com dicas e uma aula que, na verdade, gente, foi muito um bate-papo mais cultural do que diferenças, falando sobre diferenças culturais. Por quê? Culturais e falamos sobre alguns feriados. Porque vai ter no final do módulo 5 ali para vocês um trabalho que vocês têm que falar sobre as diferenças entre o Brasil e Estados Unidos a nível de feriados e tudo mais. Então a teacher falou, né, quem estava na aula lembra, nós falamos como é o Halloween nos Estados Unidos, o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que é uma data tão comemorada quanto o Natal, o Dia da Independência, né, a gente falou que aqui no Brasil a gente não comemora mais tanto, porque quando a teacher era criança era o evento, né, e a gente desfilava na rua, nossa, era muito grande o evento. Então, a gente desfilava na rua e tudo mais, e hoje já não tem mais tanto isso, né? Mas nos Estados Unidos, isso se mantém, né? O desfilar na rua. Normalmente, os militares, né? Aquele pessoal do exército, desfila tudo, todas as casas ficam com bandeiras, né? É um país, é um povo bem patriota, né? Vamos dizer assim. E enquanto esse final de semana vocês estavam festejando, comemorando o Dia dos Pais, a gente, né? Eu informei para vocês que o Dia dos Pais nos Estados Unidos já passou faz tempo, né? Porque o Dia dos Pais nos Estados Unidos é em junho. Exatamente. Dia das Mães é em maio, igual aqui no Brasil, e o Dia dos Pais eles já colocam logo no mês seguinte, em junho, enquanto que aqui no Brasil é em agosto. Então a gente falou muito sobre essas diferenças e é o que vai ter um trabalhinho ali no final do módulo para vocês. Então a teacher explicou bastante esse tipo de coisa também. Então, acabou sendo uma aula muito informativa e, digo assim, descontraída, né? Virou muito um bate-papo. Foi bem legal, gente. Thank you. It was a great time. I had a really good time. Então, assim, eu vou pedir, então, para vocês agora, neste momento, agora vem uma atividade, né, que eu não comentei na aula do Zoom e eu vou comentar agora. Que é a seguinte, eu vou mandar para vocês aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês coloquem ali, vocês vão escrever para mim, what's your favorite season, tá? Qual é a sua estação do ano preferida? E eu preciso, vocês vão colocar, my favorite season is tananã, tananã. Tá? E aí vocês vão fazer uma lista de vocabulários com algumas características dessa estação. Então, vocês podem usar cold ou hot, snow, wind, né? Que tem vento, tem isso. Uma listinha de características da estação. E em quais meses essa estação está rolando na vida de vocês, né? Porque o que a gente também comentou na aula do Zoom? Que enquanto aqui a gente tá de casaco, lá nos Estados Unidos eles estão curtindo um calorzinho legal. Porque as estações aqui e lá são diferentes também, ok? Então, assim, recapitulando, então, vocês vão falar para mim qual a sua estação preferida, as características dessa estação, em que meses. Meu dedinho não fica, olha só que absurdo, né? Tá, em quais meses a gente, né, vive essas estações aqui no Brasil. Alright? Tudo em inglês, tá, gente? Óbvio. Tá? Então é isso, mas eu vou mandar um documento.
Então, esse documento que eu vou mandar pra vocês vai estar escrito exatamente o que eu quero. Eu vou deixar, de repente, até, assim, uns espacinhos pra vocês já não se confundirem com o que tem que ser feito, ok? Então, ali, gente, have a wonderful week, né? Uma ótima semana pra todos. Love you all. See you next class. Bye, bye!